Hoje eu quero contar um pouco para vocês sobre o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Eu estou estudando bastante, tenho lido muita coisa e eu fiquei de vir dividir com vocês conteúdo que eu venho adquirindo nesses livros. O Poder da Ação é um livro que tem muito poder para fazer você entender a situação que você realmente está e tomar, umas providências necessárias aí para poder começar a executar as coisas e fazer a sua vida prosperar, fazer as coisas desempacarem. Não fala só de dinheiro, fala de vários aspectos da vida, mas como a maior parte dos problemas da gente geralmente é dinheiro, no meu caso é isso que eu estou buscando, eu vou passar para você os 3 primeiros capítulos de uma forma bem enxuta, baseado nas anotações que eu fiz aqui no meu super caderno, para a gente poder refletir um pouco junto. Faz tempo que eu estou querendo dividir conteúdo com vocês. Estou gravando com a câmera mais simples que eu tenho aqui, até para provar para mim mesmo que eu posso produzir conteúdo bom, independente do equipamento, independente de qualquer coisa. Muitas vezes a gente fica travado, querendo um microfone especial, querendo a câmera melhor do mundo, e nem sempre dá para ter, cara. A realidade é essa, nem sempre dá para comprar uma câmera foda. Eu estou usando aqui a câmera do iPad, que é o iPad que eu uso para estudar, para trabalhar. Não é uma boa câmera, a do celular é melhor, mas o celular não posso usar agora, que ele está carregando porque eu vou viajar daqui a pouco. Então vai ser desse jeito. Agora, sem enrolação, vamos lá. O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Primeiro capítulo, acorde. Ele vai te motivar a ser sincero com você mesmo. Ele vai te fazer vários questionamentos para que você avalie a sua real situação. Como eu tô agora, por que eu tô agora? Vai falar para você que existe uma grande diferença entre o que é comum e o que é normal. Vou dar um exemplo. É comum as pessoas chegarem exaustas em casa depois de um dia de trabalho, não conversarem direito com seus filhos, jantarem sozinhas e irem dormir, e no outro dia começa tudo de novo, nesse ciclo onde não há um bom relacionamento em casa. A pessoa vive insatisfeita com o próprio trabalho e tudo mais. Inclusive, esse exemplo vem do livro, tá bom? Ele fala o quê? Isso é comum, muito comum, mas está longe de ser normal. Qual que é o normal? Você ser recebido pela sua esposa com carinho, pelos seus filhos, vocês jantarem juntos, trocarem ideia, conversar como foi o dia, organizar as finanças da família de uma forma unida. O trabalho, às vezes é cansativo sim, mas não é normal o cara chegar exausto, quase morrendo ali. Então, você precisa avaliar e ele vai te conduzir através de perguntas, de questionamentos ali para que você seja sincero e chegue às suas próprias conclusões. Ele vai falar para você avaliar todos os aspectos da sua vida e identificar as disfunções. Ele fala que tudo que não é normal é uma disfunção. É comum, mas não é normal. Então tem uma disfunção ali, você precisa identificar para tratar. O segundo capítulo, capítulo 2, se chama Haja, para que você haja de ação, tá bom? Não de haver. Para que você realmente comece a tomar medidas. Aí ele dá exemplos, ele fala sobre um tonel cheio de coisa podre, que você tem lá uma pessoa que você ama, que está mergulhada naquele tonel fétido, podre, para que você comece a avaliar a situação, a gravidade da situação. Depois ele inverte a questão desse tonel, para que você entenda que você está nesse tonel e a sua família, as pessoas que você ama, estão lá torcendo para você. Cara, pelo amor de Deus, para de beber, sai daí, desce desse tonel, seria para você sair dos seus problemas. Todo mundo tá vendo, a gente tá aqui para te apoiar e tudo mais. É bem legal a maneira como ele descreve no livro e faz realmente a gente pensar que às vezes a gente está numa situação complicada de vida, a gente não pensa em como as pessoas que a gente ama estão sendo afetadas pelas nossas atitudes ou pela falta de atitude que a gente possa ter. Isso faz a gente ter aquele gás para mudar, tá bom? Porque não é só sobre a gente. A situação ruim que a gente mesmo provoca afeta muito as pessoas que a gente ama. E às vezes isso dói mais na gente do que afetar a gente mesmo. E vai motivar você para você começar a entrar em movimento. Ele fala para você deixar de contar historinhas para si mesmo. Historinhas do tipo que fiquem justificando os seus fracassos, as suas dificuldades, os seus maus hábitos. Historinhas que a gente inventa para se amenizar, da culpa, para se eximir da culpa. Ele fala pra gente trocar historinhas por histórias de verdade, onde a gente é mais sincero, onde a gente usa aquela avaliação que a gente fez no capítulo anterior para ser sincero com a gente e entender que essa é a nossa história e decidir, eu vou transformar a minha história numa história positiva, numa história de sucesso.
Você senta, escreve a sua história, como é a sua história ideal, como é a sua vida ideal. E você transforma aquele monte de historinha, de desculpa que você ficava inventando em uma coisa bacana, em uma coisa foda, que você sabe que você pode transformar, desde que você seja honesto consigo mesmo. Aí entra o quê? Capítulo 3. Quero falar com vocês. Eu estou fazendo o vídeo da forma mais rápida possível, mais resumida possível, porque eu quero que vocês tenham realmente o conteúdo do livro, sem precisar ler o livro. Aí, claro que se você se interessar, você vai atrás, compra. Não é um livro tão caro, é fácil de achar, mas eu quero dar aquela pincelada mesmo, beleza? O capítulo 3, ele fala sobre autorresponsabilidade, que é a capacidade que a gente tem de entender que a gente é responsável por todas as situações da nossa vida, tanto boas quanto ruins. Se a gente hoje não tem uma vida do jeito que a gente gostaria, não é culpa do governo, não é culpa do patrão que me mandou embora, não é culpa de nada, da mulher que não faz as coisas direito, enfim, a culpa é sua, porque em algum momento você não tomou a atitude necessária, você foi omisso com alguma coisa, você pode ter feito coisas erradas, né? Ou você fez alguma coisa errada, ou você não fez o que era preciso. Então, a partir do momento que você assume a responsabilidade pela sua vida, você deixa de estar na posição de vítima. Tudo bem, é chato, é triste, eu entendo que talvez você esteja sofrendo. E é dolorido, pô, talvez seja cruel falar, a culpa é sua. Mas é, cara. Entenda, assuma a responsabilidade pelos seus atos e entenda que dessa forma, se responsabilizando, você é a pessoa capaz de mudar. Se as suas atitudes ou a falta delas te levaram até onde você está agora, agir diferente vai te tirar dela. Você tem o controle desse navio. E você só vai bater no iceberg se você quiser. A partir dessa leitura desses primeiros capítulos, você entende que tem uma porra de um iceberg na sua frente, que as suas atitudes estão te direcionando para ele e que só as suas atitudes podem mudar. Sacou? Pegou a visão? É muito poderoso esse livro. É um sacode já logo nos primeiros 3 capítulos. Depois ele vai desenrolando, vai ensinando muita coisa e eu vou fazer vídeo de pouco em pouco, porque eu não quero fazer vídeos longos demais. Eu quero dividir o conteúdo sim, da melhor forma possível, mas em vídeos um pouco mais curtos para que não fique tão cansativo. Eu entendo que quem não tem o hábito de ler, principalmente hoje com rede social, com tudo muito rápido, a gente tem dificuldade de concentração e não consegue permanecer num conteúdo muito longo. Eu entendo, só que isso é uma coisa que você precisa começar a mudar. Eu também estava sofrendo desse mal e voltar a ler me ajudou bastante, beleza? Então, fica aqui capítulo 1, 2 e 3. Vamos só dar uma resumida bem rápida. Acorde, seja sincero com você mesmo. Avalie todos os aspectos da sua vida. Onde está bom, onde não está, o que tem que melhorar. Entenda a diferença do que é comum, do que a gente vê por aí, e do que é normal. Nem sempre o que é comum é o normal, na maioria das vezes. Haja, não perca tempo, cara. Você descobriu qual é o problema, começa a executar, começa a agir. Para de ficar contando historinha, para de ficar justificando as suas falhas, os seus fracassos. E o terceiro capítulo vem de encontro com esse, que é autorresponsabilidade. Se chama Autorresponsabilize-se, o capítulo, acho que eu não falei, né? Que é sobre você realmente assumir o controle da sua vida. Você já entendeu o que tem de errado, já analisou, já parou de contar historinha. Então agora, irmão, pega o controle e começa a resolver as coisas. Um pouquinho de cada vez, com atitude. Não fica enrolando, não fica esperando, porque procrastinar provavelmente é parte do que causou os seus problemas. Beleza? Eu espero de verdade que esse vídeo te ajude e eu conto com a sua inscrição para que a gente possa ir lendo ele junto. Beleza? Eu vou pouco a pouco explicando para vocês, 2, 3 capítulos de cada vez, conforme a densidade de cada capítulo. Fechou? Te vejo no próximo. Falou!